como o Espírito Santo te levanta do vales de sombras que você está passando. Tem horas em que a alma escurece de repente. Você não viu o vale se aproximando, não houve aviso. Só percebeu quando já estava dentro. E agora você tenta entender onde foi que tudo desandou. Por que a fé ficou fraca? Por que a oração silenciou? Por que a presença que antes te envolvia agora parece tão distante? O Vale das Sombras não começa com gritos. Ele começa com esvaziamento, começa com cansaço, com uma sensação quase imperceptível de que algo se perdeu, de que algo se apagou. E quando você se dá conta, já não sabe mais como voltar. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Tenta buscar ajuda, mas as palavras parecem não ser suficientes. O corpo ainda funciona, mas por dentro tudo está travado. A dor não tem nome, a alma não tem direção, e o coração só quer parar. É nesse tipo de lugar que muitos acreditam que o Espírito Santo se foi. Mas é exatamente nesse lugar que ele mais se aproxima. O vale parece escuro, mas ele está lá. Parece frio, mas ele ainda te cobre. Parece solitário, mas ele nunca saiu do seu lado. Você só não o sente porque o tipo de presença que ele libera nesse tempo não é a mesma de antes. É mais profunda, mais silenciosa, mais presente, porque no vale ele não te visita, ele te habita. E quando o Espírito Santo habita alguém em meio às sombras, ele não se apressa em tirar da dor. Ele permanece dentro dela até que o milagre aconteça por dentro. Esse vídeo é para quem já cansou de tentar parecer forte. É para quem não aguenta mais dizer que está tudo bem. É para quem já pensou em desistir, mas ainda carrega lá no fundo um fio de esperança de que Deus pode fazer alguma coisa. Eu quero te dizer que Ele está fazendo, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que tudo esteja desabando. O Espírito Santo não te levanta gritando. Ele te levanta com um sopro. Ele te levanta com um toque. Ele te levanta com paciência. E hoje, nesse exato momento, Ele quer começar esse processo. Não com promessas rápidas, mas com uma presença que cura com profundidade, que arranca você do chão sem te ferir, que te lembra de quem você é quando tudo ao redor te faz esquecer. O vale não é o fim da história. É o ventre onde a próxima versão de você está sendo formada. E nesse processo, o Espírito Santo está mais ativo do que nunca. Ele já entrou onde você caiu. E agora, ele vai caminhar com você até o outro lado. Um passo de cada vez, uma respiração por dia, uma palavra por vez. E tudo começa agora. A primeira noite no vale é quando a escuridão pega você de surpresa. Você achava que estava tudo bem. Talvez não perfeito, mas estável. E de repente, sem aviso, o chão saiu debaixo dos seus pés. Foi uma conversa, uma perda, uma traição, uma porta fechada, uma crise interna. Você ainda nem entendeu direito o que aconteceu. Só sabe que está diferente. Que algo dentro de você se calou. Que a fé que antes era viva agora parece uma lembrança distante, e quando tentou reagir, percebeu que já estava dentro do vale. A primeira noite no vale é sempre a mais silenciosa. Não tem trovão nem tempestade. Só o eco do que você já não sente. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Tenta lembrar das promessas, mas não sente nada. Tenta buscar refúgio nos louvores, mas o som não atravessa o peito. A escuridão não vem de fora. Ela nasce por dentro. E é por isso que assusta tanto. Porque ninguém vê o que você está enfrentando. Só você. Você acorda no meio da noite sem motivo. Perde a vontade de conversar. Começa a evitar pessoas. Afastamento que começa com silêncio e vira isolamento. Você tenta seguir com a rotina, mas por dentro algo morreu. E nesse momento surge a pergunta que quase ninguém ousa dizer em voz alta. Será que o Espírito Santo me deixou? Não, ele não te deixou.
E essa é a verdade mais difícil de aceitar quando a noite cai pela primeira vez. Porque tudo dentro de você parece apontar para o contrário. Mas a presença dele não se mede por sensações, se mede por aliança. E a aliança que ele tem com você não foi quebrada pelo vale, foi fortalecida por ele. A ausência de sentimento não é ausência de presença, é só o início de uma nova forma de se relacionar com o Espírito, uma forma que não depende mais de atmosfera, mas de entrega. Na primeira noite do vale, o Espírito não vem com respostas. Ele vem com presença, e a presença dele, por mais silenciosa que seja, é suficiente para impedir que sua alma se quebre por completo. Talvez você não tenha percebido, mas foi essa presença que te fez continuar. Foi ela que não deixou o desespero te afogar. Foi ela que te manteve respirando quando tudo dentro gritava por fim. O vale não começa com gritos, começa com a quebra das certezas, com o colapso de tudo o que você achava que sustentava sua fé. E é nesse colapso que o Espírito Santo encontra espaço para começar algo novo. Ele não te levantará como antes. Ele não falará como antes. Porque ele não quer reconstruir o que era. Ele quer fazer tudo novo. E essa reconstrução começa na primeira noite. O que você sente agora não é o fim, é a preparação. O vazio não é morte, é espaço, e o Espírito Santo está prestes a encher esse espaço com algo que você nunca viveu antes. Mas antes de levantar você, ele vai permanecer com você no chão. Ele vai chorar com você, respirar com você, silenciar com você. Porque é assim que ele cura, por presença, não por pressa. A primeira noite no vale é a mais escura, mas também é o momento em que o céu se aproxima sem ser percebido. E mesmo que você ainda não consiga enxergar, ele está aí. Ele já entrou onde você caiu. E a partir daqui, tudo começa a mudar. O Espírito que não ilumina de fora, mas de dentro. Você pediu luz, clamou por uma saída, esperou por uma abertura, buscou uma direção. Olhou para todos os lados, esperando que algo externo mudasse, que o cenário desse algum sinal de que Deus ainda estava com você. Mas nada aconteceu. Tudo continuou igual. O vale permaneceu escuro, o silêncio persistiu. E sem perceber, você começou a duvidar. Pensou que não foi ouvido, que o Espírito se calou, que talvez o problema esteja em você. Mas o Espírito Santo não começou a agir fora. Ele começou por dentro. Porque a verdadeira luz não nasce nos olhos. Ela nasce na alma. Ele não está acendendo holofotes no caminho. Ele está reacendendo uma centelha dentro do seu espírito. O problema nunca foi a escuridão ao redor. O que te paralisava era a ausência de luz dentro de você. Por isso ele começou aí, no íntimo, no secreto, no lugar que ninguém vê. É por isso que você começou a perceber que, mesmo sem respostas, você ainda está de pé. Mesmo sem entender, você ainda está tentando. Mesmo sem forças, você ainda respira. Isso é sinal de que a luz já começou a brilhar. Não uma luz que remove o vale, mas uma luz que transforma quem você é dentro dele. Porque o Espírito Santo não se apressa em mudar sua paisagem se antes ele não mudar a sua percepção. A fé que se sustenta apenas com luz externa é frágil, precisa de confirmações constantes, mas a fé que nasce da luz interior atravessa trevas, enfrenta silêncios, sobrevive a vales. E é isso que o Espírito está construindo dentro de você agora. Uma fé que não depende mais do que os olhos veem, mas do que o coração carrega. E o que ele está acendendo aí dentro não pode ser apagado pelas circunstâncias. A luz do Espírito não chega com barulho. Ela não invade. Ela se insinua, se aproxima, se derrama devagar. Primeiro, ela revela o que estava escondido. Mostra feridas que você ignorava, expõe dores que você trancou, ilumina áreas da alma que você nunca deixou ninguém tocar. Porque ele não quer te impressionar, ele quer te transformar.
E a verdadeira transformação começa quando você se permite ser visto por dentro, sem máscaras, sem defesas, sem desculpas. Você está esperando uma luz que resolva, mas ele está acendendo uma luz que revela. E acredite, isso é milagre, porque quando você começa a enxergar quem realmente é, quando começa a ver o quanto ainda precisa ser curado, quando entende onde parou, então começa o caminho de volta. E esse caminho, mesmo escuro por fora, será guiado por uma luz que nunca mais vai se apagar. A presença do Espírito é luz que resiste às sombras. Ela não se apaga quando você falha, não se extingue quando você desanima, não some quando você se cala. Ela permanece, ela observa, ela espera. E quando você menos espera, ela começa a aquecer. Primeiro com leveza, depois com clareza, até que, sem perceber, você já não está mais no mesmo lugar, porque onde a luz dele entra, a alma se move. Não se engane com o que os olhos ainda veem. Eles ainda enxergam escuridão, mas por dentro já começou o amanhecer. A luz que o Espírito acende em você é mais real do que o vale, mais forte do que a dor, mais constante do que o medo. E essa luz, mesmo pequena, já é prova de que o vale não vai te engolir. Você não precisa esperar o cenário mudar para começar a andar. A luz que você precisa já está acesa, e ela vem de dentro. Quando o Espírito não fala, mas se faz sentir no peso da alma. Você tenta ouvir, mas não escuta nada. A oração não flui, a leitura parece vazia, o louvor perdeu o brilho. O que antes fazia o coração arder, agora soa distante. Você procura a voz de Deus como quem grita em um deserto esperando um eco, mas só encontra silêncio. E esse silêncio machuca, porque parece abandono. Parece que o céu se calou justo quando você mais precisava de uma resposta. Parece que Deus se escondeu. Mas o Espírito Santo não parou de agir. Ele só mudou a forma. Nem sempre ele fala com palavras. Às vezes, ele se revela com peso, não um peso que oprime, mas uma presença densa que ocupa os vazios da alma. Uma espécie de gravidade sagrada que faz você perceber que mesmo sem explicações, mesmo sem direções, você não está só. O silêncio de Deus não é ausência, é presença em outra linguagem. É um convite para escutar com o espírito, não com os ouvidos. Porque há verdades que não se aprendem ouvindo, mas sentindo. E o Espírito sabe exatamente o que você precisa quando ele escolhe se calar. O silêncio dele não é punição, é estratégia. Ele cala para você perceber o que ainda não estava pronto para ser dito. Ele silencia para você aprender a discernir a presença, mesmo quando não há resposta. Você talvez não perceba, mas é nesse silêncio que a alma amadurece. É nele que a fé deixa de ser dependente de estímulos e passa a se ancorar em convicções profundas. O que o Espírito está fazendo agora é trabalhar no seu interior. Ele está expandindo sua sensibilidade espiritual, te ensinando a reconhecer a presença mesmo quando a atmosfera parece fria. Ele está separando dependência de intimidade, emoção de fé, ruído de profundidade. E mesmo que a mente insista em dizer que ele se afastou, a alma sabe. Sabe que tem algo ali. Sabe que por mais que não ouça, sente. Sabe que o peito ainda pesa, que o coração ainda pulsa com algo inexplicável. Esse peso é a presença. Essa inquietação é o toque. Essa resistência à desistência é o sinal de que o Espírito não te largou. Ele está em você, sustentando o que sobrou, protegendo o que ainda vai florescer. Quando ele não fala, ele está ensinando, está treinando seus sentidos para um novo nível de comunhão. Está forjando em você uma fé que não precisa mais de sinais para crer. Uma adoração que não depende de emoção para existir. Uma intimidade que não precisa de explicação para permanecer. E isso só acontece no silêncio.
O Espírito Santo está tão presente agora quanto quando você o sentia com clareza. A diferença é que agora ele quer que você o reconheça por quem ele é, não só pelo que ele faz. Ele não é apenas voz, ele é presença. E a presença dele não grita, ela pesa, ela invade com ternura. Ela permanece quando tudo mais vai embora. E ela está aí, agora, envolvendo você nesse momento. Você pode não estar ouvindo, mas ele está falando. Com o silêncio, com o toque, com o peso. E esse peso não veio para te esmagar, veio para te lembrar. Eu ainda estou aqui. O grito sem voz é quando o Espírito traduz sua dor em intercessão. Você já chegou naquele ponto em que o sofrimento é tão profundo que as palavras desaparecem? Você se ajoelha, mas não fala. Fica em silêncio, mas por dentro está gritando. Um grito que ninguém ouve, um grito que não sai da boca, mas vibra no peito. Uma dor que não consegue mais ser explicada, classificada, nem nomeada, apenas sentida. E nesse lugar onde a linguagem humana falha, o Espírito Santo se levanta como intercessor. Ele não precisa que você saiba o que dizer. Ele não espera uma oração articulada. Ele não exige entendimento. Quando tudo o que resta é um coração ferido pulsando em silêncio, o Espírito entra e traduz. Ele pega aquilo que você não consegue expressar e transforma em clamor legítimo diante do Pai. Sua dor vira intercessão. Seu suspiro vira súplica. Sua lágrima vira linguagem. O Espírito Santo não interpreta o que você diz. Ele interpreta o que você sente. E isso muda tudo, porque nem você entende completamente o que está acontecendo aí dentro, mas ele entende. Ele desce até o fundo da alma, toca o que você mesmo evitou tocar, coloca nome naquilo que você apenas sente como peso. E com isso, leva ao Pai um pedido de socorro que você nunca soube formular. Essa é uma das maiores expressões do amor dele. Ele não só caminha com você no vale, ele fala por você quando você não tem mais forças para falar. E ele não fala de qualquer jeito. Ele ora com gemidos profundos, gemidos que não podem ser imitados, gemidos que vêm de uma dor compartilhada, não observada, porque o Espírito não apenas entende o que você sente, ele sente com você. Enquanto você pensa que está sozinho, o Espírito está em oração. Enquanto você se culpa por não conseguir orar, ele está intercedendo com autoridade. Enquanto você se pergunta se Deus ainda te escuta, ele está diante do Pai dizendo, ainda é meu, ainda está respirando, ainda está buscando, mesmo sem palavras. Você não precisa saber orar direito para ser ouvido. Precisa apenas estar disposto a não se esconder mais, porque no momento em que você se expõe com verdade, mesmo que sem uma palavra, o Espírito assume a sua causa. Ele se coloca entre a sua dor e o céu, como um canal aberto que transforma sofrimento em súplica, escuridão em intercessão, ruína em reconexão. É por isso que você ainda sente alívio, mesmo sem entender por quê. É por isso que em certos momentos do nada, uma paz te invade. É porque enquanto você se cala, o céu continua falando por você. E o céu responde a esse tipo de oração. Não porque foi dita com perfeição, mas porque foi gerada na dor mais honesta que alguém pode apresentar. O Espírito Santo está agora mesmo colocando o seu nome diante do Pai, não com acusações, não com julgamentos, mas com um clamor que nasce da aliança que ele tem com você. Uma aliança que não depende do seu desempenho, mas da fidelidade dele. Você pode não estar conseguindo falar, mas ele está. E isso é suficiente. Seu silêncio não é fracasso. É espaço para o Espírito interceder. E ele não apenas intercede, ele move o céu por você. O refúgio no meio do vale é a tenda invisível que te protege do colapso. Você já reparou que, mesmo no fundo do vale, alguma coisa ainda te segura?
Mesmo depois de noites sem dormir, mesmo cercado de pensamentos pesados, mesmo enfrentando pressões que parecem insuportáveis, há algo que não te deixou desmoronar por completo. Não é sua força, não é seu controle, não é sua capacidade de resistir. É o Espírito Santo erguendo uma tenda invisível no meio da sua dor, criando um refúgio secreto onde sua alma encontra descanso sem entender como. Essa tenda não é visível. Ninguém vê, ninguém entende, mas você sente, em meio ao caos, há um espaço dentro de você que não foi destruído, um lugar que permaneceu intocado, preservado, guardado. Esse lugar não foi criado por você, foi estabelecido por Ele. O Espírito não te isola do vale, mas te protege dentro dele. Ele cria ambientes espirituais onde sua alma pode respirar, mesmo quando tudo ao redor está sufocando. Essa proteção não impede a dor, mas impede a quebra. Não impede o cansaço, mas impede a desistência. Não bloqueia o choro, mas impede que o choro apague sua essência. E o mais surpreendente é que essa tenda não é feita de fuga. É feita de presença. Você não está sendo retirado do mundo. Você está sendo envolvido pela graça no meio dele. Enquanto tudo parece em colapso, ele mantém sua identidade preservada. Enquanto você acha que perdeu tudo, ele está sustentando o que realmente importa. Ele não deixa sua fé morrer. Ele não permite que seu espírito se contamine com a desesperança. Porque no centro da sua dor, ele planta um espaço sagrado onde só ele tem acesso. E é nesse lugar que você está sendo renovado. A tenda no vale é o lugar onde o Espírito fala com você de maneira diferente. Não com respostas prontas, mas com sensações de cuidado. Não com caminhos visíveis, mas com paz inexplicável. Ele está te cobrindo, te escondendo. Não por covardia, mas por amor. Não para evitar o confronto, mas para preservar o que é eterno em você, enquanto tudo o que é passageiro se desfaz. E quando você menos espera, esse refúgio se torna fonte. A mesma tenda que hoje é proteção, amanhã será um altar. Porque desse lugar secreto onde você está sendo restaurado, nascerá uma unção que não se aprende, só se vive. Você não vai sair do vale apenas com memórias. Vai sair com autoridade, e essa autoridade não nasce do que você enfrentou, mas do que você foi capaz de preservar. Sua sensibilidade à presença. O Espírito Santo está com você nesse exato momento. E ainda que você não veja a saída, ele está dizendo, você não vai colapsar. Eu estou te cobrindo, eu estou aqui. E isso basta. Porque quando o céu cobre, o inferno não toca. Quando o Espírito envolve, o trauma não define. Quando a presença dele se instala, até o vale se curva. Não despreze esse silêncio, não minimize essa pausa. É nessa tenda invisível que você está sendo curado sem perceber, fortalecido sem entender, protegido para aquilo que ainda está por vir. E quando chegar a hora de se levantar, você vai perceber. O Espírito não apenas te sustentou, ele te guardou inteiro para viver o que ninguém acreditava mais ser possível. A caminhada de quem cai a cada 10 passos. Nem sempre o milagre é caminhar sem tropeçar. Às vezes, o verdadeiro milagre é continuar andando mesmo caindo o tempo todo. Você dá 2 passos e logo se sente fraco. Tenta levantar, mas escorrega de novo. Se cobra por ainda não ter superado. Se culpa por ainda estar lutando com coisas que achava que já tinha vencido. E aos poucos começa a acreditar que talvez não seja capaz. Mas o Espírito Santo não te olha com frustração. Ele caminha com você, mesmo quando seus pés falham, porque ele não anda com os fortes. Ele anda com os sinceros. O céu não se impressiona com a sua constância. O céu responde à sua rendição. E o Espírito Santo não está esperando você acertar todos os passos para segui-lo. Ele já está aí ao seu lado cada vez que você cai. Ele não se afasta quando você erra. Ele não se desliga quando você tropeça. Ele permanece.
E a permanência dele é a força que silenciosamente te faz levantar mais uma vez. Você pensa que está fracassando por não conseguir avançar sem falhas, mas o Espírito vê coragem cada vez que você tenta de novo. Ele não mede sua espiritualidade pela performance, ele mede pela entrega. E se você ainda está tentando, mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo ferido, isso já é prova de que ele está te sustentando. Porque ninguém continua sozinho, só continua quem está sendo carregado por dentro. Essa caminhada, cheia de pausas, quedas e recomeços, está te ensinando mais sobre Deus do que os dias de estabilidade jamais ensinaram. Está ensinando sobre dependência, sobre graça, sobre presença constante, sobre como o Espírito te ama do mesmo jeito quando você está no chão ou quando está de pé. Nada muda no amor dele, nada se perde na aliança. Você não está decepcionando Deus por ainda estar no processo. Está sendo moldado por Ele, dentro dele. E há um detalhe que talvez você nunca tenha notado. O Espírito não apenas te ajuda a levantar. Ele anota os passos. Ele conta cada tentativa. Ele vê cada pequena vitória, aquela escolha que ninguém viu, aquela resistência no pensamento, aquele não dito em silêncio, aquela lágrima contida, aquele perdão que você ofereceu mesmo ferido. Ele vê tudo e ele honra tudo. Enquanto você se enxerga como alguém lento, ele te vê como alguém fiel. Enquanto você foca no quanto cai, ele celebra o quanto insiste. E cada passo que você dá no vale, mesmo cambaleante, está construindo algo eterno dentro de você. Porque a firmeza verdadeira não é a ausência de quedas, é a decisão de continuar levantando. O Espírito Santo não está te comparando com ninguém. Ele está caminhando no seu ritmo, está no passo seguinte, te esperando. E se for preciso cair mais 10 vezes, ele vai estar lá mais 10 vezes, estendendo a mão. Não para te acusar, mas para te lembrar. Ainda vale a pena continuar. Ainda vale a pena levantar. Ainda tem algo à sua frente que você não pode perder. A caminhada de quem cai a cada 10 passos é mais sagrada do que a de quem corre sem tropeçar. Porque nela, o Espírito não apenas te observa, ele se envolve, ele te ergue. E no fim, o testemunho não será de velocidade, mas de fidelidade. Você não será lembrado por quão rápido chegou, mas por não ter parado, mesmo quando tudo dizia para desistir. Quando o Espírito ensina você a ver no escuro, você está acostumado a depender da luz para se orientar. Quando tudo está claro, os caminhos parecem possíveis, as escolhas parecem certas, a direção é óbvia. Mas e quando tudo escurece? Quando os olhos não enxergam nada, quando o futuro é um borrão, quando não há sinal, nem voz, nem resposta? O vale das sombras não rouba apenas a esperança, ele afeta a visão. E nesse ponto, o Espírito Santo não te tira do escuro, ele te ensina a enxergar dentro dele. Há uma visão que não vem dos olhos, ela vem do Espírito. E essa visão só é ativada na ausência da luz natural. É nesse ambiente que você para de depender das circunstâncias, das emoções, da lógica, e começa a perceber com outra sensibilidade. O Espírito começa a treinar você a discernir, não a decifrar, a sentir, não apenas a compreender, porque há coisas que só se revelam no escuro, há realidades espirituais que só se tornam visíveis quando tudo mais falha. Você foi ensinado a orar, esperando por respostas rápidas, mas agora o Espírito está te ensinando a esperar com olhos fechados, confiando que a mão dele ainda te guia. Ele está te fazendo andar pela fé e não pela vista. E isso é mais do que um versículo bonito. É uma experiência real, onde você continua mesmo sem enxergar, onde você permanece mesmo sem saber, onde você obedece mesmo sem sentir. Esse tipo de visão não se aprende nos dias claros. Se aprende nos dias em que você perde todas as referências e é forçado a confiar apenas na presença. O Espírito Santo está com você mesmo
quando a lógica diz que não. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está operando. Mesmo quando não há sinais, Ele está presente. E esse processo não é ausência de direção, é aprendizado de discernimento. Você está aprendendo a ver pessoas com outros olhos, a perceber armadilhas que antes passavam despercebidas, a distinguir a voz do espírito das vozes do medo, a identificar quando ele está em silêncio, mas agindo. Isso é maturidade espiritual, isso é visão treinada no escuro, e essa habilidade não será perdida quando a luz voltar. Pelo contrário, ela será o seu diferencial em dias futuros. O escuro te ensinou a ouvir melhor, a confiar mais, a descansar sem garantias, a andar sem mapa. E isso está mudando você por dentro. O Espírito Santo está te fazendo ver o que outros ainda não enxergam. Ele está ativando em você olhos espirituais capazes de atravessar atmosferas, identificar movimentos invisíveis e perceber o que está por trás do que parece óbvio. Quando tudo isso passar, você não será o mesmo, porque você não terá apenas sobrevivido ao vale, você terá recebido olhos novos. Você terá se tornado alguém que enxerga o invisível, que discerne o tempo, o ambiente, as intenções, e essa visão não te será tirada, será sua herança. Porque quem aprendeu a ver no escuro nunca mais será enganado pela aparência da luz. Não se desespere por não enxergar como antes. O Espírito está ajustando seu foco, está trocando lentes naturais por espirituais. Está ensinando você a ver com os olhos do céu. E quando essa visão se firma, o escuro perde o poder de paralisar. Porque agora você enxerga de dentro para fora. E o que você vê no Espírito é mais real do que qualquer sombra ao redor. A voz que reescreve sua identidade. Enquanto você anda entre ruínas. Quando tudo quebra ao seu redor, você começa a duvidar de quem é. As ruínas do que um dia você construiu começam a falar mais alto que as promessas. A mente sussurra que você é um fracasso, que falhou demais, que não foi forte o suficiente. E sem perceber, você vai assumindo uma identidade que não veio de Deus. Vai se enxergando a partir da dor. Vai se definindo pelas perdas, vai se confundindo com o que aconteceu. É nesse exato momento, enquanto você anda entre destroços, que o Espírito Santo começa a falar de um lugar mais profundo. Ele não grita com frases prontas. Ele sussurra com verdades eternas. Ele não menciona o que você perdeu. Ele afirma o que nunca deixou de ser. Porque a sua identidade não nasceu das vitórias nem morreu com os fracassos. Ela nasceu no coração de Deus. E é Ele quem tem a última palavra sobre você. Enquanto você pisa nos restos de sonhos antigos, o Espírito vai reconstruindo por dentro aquilo que ninguém vê. Ele começa a reescrever o que foi distorcido. Começa a quebrar rótulos. Começa a apagar sentenças que foram lançadas sobre você no auge da dor. Começa a dizer quem você é, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E essa voz tem peso, essa voz tem autoridade, porque não está apenas corrigindo sua visão, está reconstruindo sua essência. Você não é o que te fizeram, você não é o que perdeu, você não é o erro que cometeu, você é quem o Espírito diz que você é, e Ele está dizendo agora que você ainda é filho, que ainda é escolhido, que ainda é chamado, que ainda há destino, mesmo em meio aos escombros. Ele está dizendo que o céu não recuou por causa da sua dor, pelo contrário, se aproximou. Enquanto o inimigo usa o vale para distorcer sua identidade, o Espírito usa o mesmo vale para revelar quem você realmente é. Ele te mostra que sua fé não foi destruída, apenas passou pelo fogo. Que sua voz não foi silenciada, apenas está sendo purificada. Que sua essência não foi perdida, apenas está sendo redescoberta. E é nesse processo que a verdadeira identidade emerge, não como uma teoria, mas como convicção inabalável.
Cada passo entre as ruínas é uma oportunidade para ouvir de novo quem você é. Não com base no que os outros dizem, mas com base no que ele fala no íntimo do seu espírito. E essa voz, quando é recebida, começa a curar, começa a libertar, começa a empurrar você de volta para a posição de onde nunca deveria ter saído, a de alguém amado, selado, guardado e cheio do Espírito. O inimigo quer te manter preso no trauma. O Espírito quer te lembrar do destino. O inimigo te chama de ferido. O Espírito te chama de vaso em reforma. O inimigo te acusa com o que você fez. O Espírito te afirma com o que você é. E a cada ruína que você atravessa, ele reafirma: você não terminou, você está sendo formado. Enquanto você anda nesse cenário quebrado, ouça com atenção, porque é nesse caminho silencioso que a voz dele mais trabalha. E quando a identidade se firma, o ambiente perde o poder de definir o que você carrega, e o que você carrega é maior do que tudo o que foi perdido. Os ecos da promessa no fundo do vale. Você já esteve tão fundo em um vale que começou a questionar se todas aquelas promessas que um dia recebeu eram reais? Quando a dor é constante e a luz demora a voltar, até as palavras mais lindas parecem distantes. O que um dia incendiou seu coração, agora parece um eco esquecido no tempo. Mas promessas feitas por Deus não têm data de validade. Elas não morrem com os dias maus. Elas apenas se silenciam para amadurecer dentro de você. No fundo do vale, o Espírito Santo começa a trazer à tona o que parecia enterrado, não como uma cobrança, mas como um lembrete. Ele não aparece para te dizer que você falhou com o que foi prometido. Ele aparece para dizer que ele não falhou com o que falou. As palavras que ele liberou continuam vivas, mesmo que hoje estejam caladas. E no fundo do vale, onde os sentidos humanos falham, o Espírito faz ecoar essas promessas com novo peso, novo sentido, nova força. Você talvez tenha esquecido o que Deus disse, mas o céu não esqueceu. E agora, enquanto você caminha nesse lugar silencioso e aparentemente sem vida, o Espírito começa a ativar memórias espirituais. Lembra daquele momento em que você foi tocado com convicção? Daquela noite em que ouviu claramente o que ninguém mais ouvia? Daquela palavra que te moveu por dentro de um jeito que só o céu poderia fazer? Não foi invenção. Não foi emoção, foi aliança. E ele não volta atrás no que prometeu. O Espírito não te traz de volta as promessas para te pressionar. Ele te traz para te reconstruir. Porque as promessas não são metas, são âncoras. Elas não existem para que você performe, mas para que você permaneça. E agora, no fundo do vale, ele está lembrando você de tudo aquilo, não para gerar culpa, mas para reacender esperança. Porque a promessa de Deus não depende da sua força para se cumprir. Ela depende da fidelidade dele. Você está ouvindo ecos de palavras que pensou que não se cumpririam mais. Mas esses ecos não são sombras do passado, são prenúncios de algo que está se aproximando. O Espírito está te mostrando que, mesmo em silêncio, a promessa continuou caminhando na sua direção. E quando você não tinha mais forças para ir até ela, ela começou a vir até você. É no vale que você começa a entender que o cumprimento da promessa não depende de visibilidade. Depende de fé. E a fé que resiste ao fundo do vale é a fé que move o céu. É a fé que o Espírito está cultivando aí dentro agora, enquanto tudo ainda parece igual por fora. Porque o processo de levantar não começa com um passo. Começa com uma lembrança restaurada. Começa com a reativação do que foi dito. Ele está te lembrando porque está chegando o tempo de viver. Está te lembrando porque o vale não é o fim. Está te lembrando porque sua história não foi descartada. Está te lembrando porque ele não perdeu o controle de nada, nem por um segundo.
O Espírito Santo está ecoando as promessas não para te levar de volta ao que você era, mas para te alinhar com o que você sempre foi chamado a ser. E se você conseguir ouvir de novo, mesmo que ainda esteja no fundo, então você está pronto para recomeçar de um lugar mais firme, mais profundo, mais maduro. Você não perdeu a promessa. Ela só estava esperando o silêncio necessário para ser ouvida com o coração e não apenas com os ouvidos. A glória que só se vê depois do último grito. Existe um ponto no vale onde a alma não grita mais, não porque foi curada, mas porque foi esgotada. É o fim das forças, o fim dos argumentos, o fim da tentativa de entender. Você chega lá quando já tentou todas as orações, já citou todas as promessas, já suplicou de todos os jeitos, e agora simplesmente não há mais voz, nem para clamar, nem para resistir. Só existe rendição. Não uma rendição imposta pela dor, mas uma entrega provocada pelo cansaço de tentar controlar o que não se pode. E é nesse lugar, onde tudo dentro se cala, que algo extraordinário começa a acontecer. Porque enquanto você ainda estava tentando resolver, o Espírito Santo observava. Mas agora que você se entregou por inteiro, ele age, não para consertar o que quebrou, mas para revelar o que nunca deixou de estar inteiro, a glória. E essa glória só se manifesta depois do último grito, porque a glória não é um espetáculo. É presença absoluta quando não sobra mais nada além dela. O que você chama de colapso, o céu chama de ponto de revelação. Porque enquanto você gritava, ainda havia resistência. Mas agora que se calou, abriu espaço para a manifestação plena do Espírito. A glória dele não precisa de palco, nem de plateia, nem de performance. Ela invade silenciosamente como uma brisa carregada de autoridade, como um sopro que não pede licença, mas cura tudo o que toca. É no fim da tentativa humana que começa o agir sobrenatural. Quando você para de lutar com as próprias forças, o Espírito levanta aquilo que só ele pode sustentar. Você achava que estava caindo, mas na verdade estava sendo reposicionado. O chão que você pensou que tocava no fundo era, na verdade, o alicerce onde a glória ia se revelar. Essa glória não apaga o vale, ela redefine. O que antes era só dor, agora se transforma em altar. O que era desespero vira lugar de reencontro. E você começa a entender que o vale nunca foi um castigo. Foi um caminho, um túnel necessário para matar o orgulho, calar os ruídos, destruir as expectativas humanas e dar espaço ao que é eterno. A glória que o Espírito revela não é emocional, é espiritual. Ela traz paz onde havia confusão, traz perdão onde havia culpa, traz sentido onde só existia vazio. E, acima de tudo, ela imprime em você marcas que não se apagam. Porque quem viu a glória no fundo do vale nunca mais se contenta com a superficialidade, nunca mais negocia a presença, nunca mais se distrai com o que é raso. Agora você não precisa mais fingir força, porque descobriu que a verdadeira força vem dele. Descobriu que a glória não é para quem conquista, mas para quem se rende. Não é para quem sabe, é para quem confia. Não é para quem entende, é para quem decide permanecer, mesmo sem explicações. E é aí, no silêncio depois do último grito, que o Espírito te levanta. Não com pressa, não com barulho, mas com glória. Uma glória que cura sem falar, que transforma sem anunciar, que te devolve a vida sem precisar apagar a dor que você passou. Porque agora, até a dor carrega sentido. E esse sentido é o selo da presença dele. Você chegou ao fim, e esse fim era o início da glória. A travessia é como o Espírito anda com você até o outro lado. Você imaginava que o vale era apenas um lugar de passagem, um momento breve de dor que logo seria substituído por dias melhores.
Mas o tempo foi passando, e o vale não ficou para trás. Ele pareceu crescer, se estender, se aprofundar. Você olhou para o caminho e por várias vezes pensou em voltar. Mas não havia como voltar. O único caminho era seguir. E ainda que a vontade tenha sumido, o Espírito Santo não saiu do seu lado. Ele não apareceu só no início. Ele não te visitou apenas quando a dor começou. Ele ficou. E mais do que isso, ele andou com você, em silêncio, no mesmo passo, no mesmo ritmo, sem pressa, sem cobrança. O Espírito não exige velocidade, ele exige presença. E enquanto você caminhava sem entender, ele estava cuidando de cada passo, mesmo os mais trôpegos. Porque a travessia do vale não é sobre resistência, é sobre fidelidade. Você achou que o maior milagre seria sair logo desse lugar, mas o verdadeiro milagre foi ter cruzado cada metro dele sem perder sua essência, sem perder a fé, ainda que pequena, sem perder a sensibilidade, mesmo ferido. O Espírito te protegeu do que tentava endurecer seu coração, e ele não fez isso à distância. Ele foi contigo, em cada lágrima, em cada madrugada, em cada silêncio. A travessia é solitária para quem vê de fora, mas dentro de você, o céu inteiro caminhava. Houve dias em que você não queria mais levantar, e ele não te empurrou. Ele apenas sentou com você até que a vontade de andar voltasse. Houve momentos em que você se afastou, e ele não se foi. Ele continuou ali, esperando você perceber que nunca precisou andar sozinho. Agora você começa a notar que algo está mudando. O peso parece diferente, o silêncio parece menos frio. A paisagem, embora ainda escura, já não te assusta como antes. Isso não significa que o vale acabou. Significa que você mudou dentro dele. Significa que ao longo do caminho, o Espírito moldou você. E o que ele formou em você, ninguém mais pode tirar. A travessia não foi sobre sair inteiro, foi sobre sair transformado. O que ficou pelo caminho não era perda, era preparação, era alívio, era o Espírito arrancando tudo o que não caberia do outro lado. Você pensava que estava indo em direção à promessa, mas agora entende que o verdadeiro destino sempre foi essa comunhão. Porque a promessa mais preciosa não era o que você receberia, era quem você se tornaria. O Espírito Santo não andou com você para depois te deixar. Ele andou para que você aprendesse o valor da presença. E agora que você atravessa os últimos trechos desse vale, é possível sentir algo novo nascendo. Não é apenas esperança, é certeza. Certeza de que o vale não venceu. Certeza de que você foi sustentado. Certeza de que há um outro lado. E mais, certeza de que você nunca mais será o mesmo. Porque quem caminha com o Espírito pelo vale não sai apenas com uma história. Sai com uma unção, uma autoridade, um peso de glória que só carrega quem sangrou por dentro e mesmo assim continuou. Essa travessia foi a sala onde sua intimidade com o céu foi aprofundada. E agora, com os pés ainda sujos de terra, com os olhos marcados por lágrimas, você está chegando. E o Espírito continua dizendo: eu fui com você e ainda sou. O altar no vale é onde a dor se torna testemunho. Você atravessou tudo achando que sairia apenas ferido. Imaginava que no máximo sobreviveria. Mas agora, ao olhar para trás, percebe que algo diferente está de pé entre os escombros. Não é uma lembrança amarga, não é só cicatriz, não é mais um ponto final. É um altar. Um lugar marcado pela presença, forjado na dor, ungido no silêncio, sustentado pelo Espírito. Esse altar não foi construído por você. Foi erguido por ele com tudo o que você entregou pelo caminho. O que parecia desgraça virou marca de glória. O vale que tentou te destruir se tornou território santo. O mesmo chão que afundava agora é fundamento de uma história que carrega peso de eternidade. E esse altar não serve apenas para lembrar onde você passou. Ele serve para anunciar aonde o Espírito te levou.
Aqui não há exibição nem vaidade, há reverência, há lágrimas que já não são de desespero, mas de gratidão, porque você sabe o que custou chegar até aqui. Sabe que, se fosse por sua força, teria parado muito antes. Sabe que foi a presença dele que te ergueu dia após dia, mesmo quando você não percebia. E agora, com essa consciência viva dentro do peito, você não carrega apenas uma experiência, você carrega uma missão. Seu vale não foi em vão. Ele produziu um som, um cheiro, um fogo que o mundo não consegue explicar. E esse fogo agora queima no seu interior com uma verdade inegociável. Deus estava lá, no escuro, no silêncio, no fundo, na crise, no colapso. Ele não te levou ao vale para te destruir. Ele te conduziu até aqui para transformar você em altar vivo, em testemunho que respira, em história que cura outros só de ser contada. E não importa se você ainda está cicatrizando, o Espírito não espera você estar pronto para te usar. Ele usa você como está, porque o poder não está no acabamento, mas na entrega. E sua entrega foi suficiente para ativar algo que não será mais apagado. Agora você carrega dentro de si uma autoridade que não veio dos livros, mas das lutas. Uma sabedoria que não veio das palavras, mas da perseverança. Esse altar será lembrado por outros, porque sua vida vai apontar para algo maior. Vai mostrar que é possível passar pelo vale e não sair com cheiro de morte, mas com aroma de Cristo. Que é possível sofrer e não se tornar amargo. Que é possível ser quebrado e ainda assim ser usado como instrumento de cura. O Espírito Santo usou cada parte da sua jornada para construir algo eterno. E agora, diante desse altar silencioso que nasceu no meio do vale, você pode respirar fundo e reconhecer: eu não fui abandonado, eu fui moldado, eu não fui esquecido, eu fui separado, eu não fui derrotado, eu fui consagrado. E isso muda tudo, porque a partir daqui, sua história deixa de ser apenas vivida e passa a ser oferecida, como culto, como oferta, como testemunho vivo de que o vale não foi o fim. Foi o útero de uma nova estação, e agora, de pé, sobre o altar que ele mesmo ergueu com a sua dor, o Espírito te chama para o próximo capítulo, não mais como quem carrega marcas, mas como quem carrega um chamado.